Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates. Hoje, naquele formato que você mais aprecia, que é exatamente com tempos definidos para as respostas e comentários, a fim de que você ouça bem e de forma igual os dois lados da questão. E qual é a questão que nós vamos discutir? A queda de Lúcifer, o primeiro pecado do universo, do mundo criado por Deus. O primeiro pecado não foi o de Eva com seu marido Adão, porque Satanás já tinha se transformado no inimigo, né, por meio do pecado dele. Não sei exatamente quando foi que isso aconteceu, mas aconteceu antes da queda de Eva e também de Adão. Pois é, a questão que nós vamos discutir é a respeito da extensão da soberania de Deus sobre as coisas que acontecem. Deus é soberano, inclusive, sobre o pecado, né? Falando de maneira bastante clara e direta, seguindo a sugestão da pessoa que acabou pautando o tema de hoje. Deus decretou a queda de Lúcifer. Lúcifer é uma palavra que só se encontra na tradução latina, né, de um termo lá dos profetas no Antigo Testamento, se não me engano Isaías ou Ezequiel, não sei, mas enfim, a gente sabe que ele está se referindo ao diabo, né? O diabo transformou-se em diabo porque ele era antes um querubim da guarda e tal, porque Deus decretou a sua queda ou não? A soberania de Deus não alcança o pecado, a iniquidade e as coisas decorrentes da desobediência em relação à vontade de Deus. Afinal de contas, se você está desobedecendo à vontade de Deus, é porque a vontade de Deus era diferente daquilo que você está fazendo. Então, aquilo que aquele anjo, aquele ser que se transformou no diabo fez, fazia parte dos decretos divinos, estava debaixo da soberania divina ou não? E aí, como você responderia a essa pergunta? Graças a Deus ela não foi feita a mim, porque eu não sei nem faço ideia da resposta. Mas eu conheço quem sabe e nós os trouxemos aqui. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só, o carinho da sua audiência e convidando você a participar da nossa enquete. Assim você se qualifica para os sorteios que nós vamos fazer aqui no final do programa. O endereço eletrônico para você votar é o vejamsó.com.br. Basta votar na enquete, seu nome já estará incluído na base de dados para o sorteio de logo mais, tá bom? Vamos lá, hoje nós recebemos aqui com muita alegria, pela primeira vez no ano, faz muito tempo que ele não vem, o reverendo Wellerson Alves Duarte, ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora, diretor do Seminário Presbiteriano Conservador. Paz e graça, reverendo Wellerson, tudo bem com o senhor? Paz e graça, graças a Deus, tudo bem e é um prazer estar de volta. Muito bom tê-lo conosco, a gente sabe que o senhor enfrentou aí uma luta, né, com a saúde da sua mãe, mas fez falta, viu? A gente gosta muito da presença do irmão aqui. Onde a gente encontra o irmão pregando? A igreja que eu tenho pastoreado fica em São Bernardo do Campo, na rua Silva Bueno, número 118, no bairro de Alvinópolis. É uma travessa, né, da rodovia Anchieta, quilômetro 18. Fica atrás do Habib's. Atrás do Habib's, ali é. Muito bom. Muito obrigado pela presença do irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer. Voltando ao programa também, o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre, teólogo, assim como o reverendo Wellerson também. Seja bem-vindo, reverendo. Paz e graça. Paz e graça, pastor. Tudo bom? Tudo bem. Prazer a gente estar aqui. Já é advogado militante? Na verdade, sim, mas não tem sido a prioridade, né, na minha atuação. Realmente continua sendo o ministério pastoral e a área do direito é algo a mais aí que a gente está colaborando. Né? Que bom. E a Igreja Metodista Livre que o irmão pastoreia fica? Então, eu pastorei a Igreja Metodista Livre de Vila Bonilha. A gente está na rua Santa Romana, 288.
sempre uso como referência próximo à Ponte do Piqueri, ali na Marginal do Tietê. É a região já é Pirituba, mas bem no começo ainda da região de Pirituba, né? Muito obrigado pela presença do senhor. Ok. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer o que esses dois irmãos vão defender em relação ao tema de hoje. Mas antes vamos ver o que o Zeca preparou para nos apresentar esse tema. A soberania de Deus e a responsabilidade do pecador ainda hoje causam muita controvérsia dentro dos ambientes teológicos, não apenas brasileiros, mas mundiais. Seria Deus responsável, já que predestinou todas as coisas? Ou o homem tem a capacidade de escolher e então ser responsabilizado pelos seus atos? Pensando nessa questão e querendo acalorar o nosso debate de hoje, elaboramos a seguinte pergunta: o pecado de Lúcifer foi predestinado por Deus? Aliás, esse questionamento não é nada atual, muito pelo contrário, parece que sempre fez parte do debate teológico. Porém, a resposta para essa pergunta ainda faz muita gente ficar de cabelo em pé. A discussão sobre o assunto é muito polarizada, sendo basicamente dividida em dois grupos: aqueles que acreditam que Deus predestinou e aqueles que afirmam que Deus não predestinou o pecado de Lúcifer. Vamos tentar explicar os dois lados desse debate, que na verdade podem assumir outras posições, pois dentro desses dois grupos ainda existem subdivisões no pensamento. Para tentar facilitar a nossa compreensão, vamos dividir apenas em grandes grupos e explicar a linha básica de cada pensamento. Vamos começar por aqueles que acreditam que Deus não predestinou o pecado de Lúcifer. Esse grupo defende a ideia que Deus não predestinou esse anjo para se transformar no diabo. A ideia encontra base em um texto no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse grupo ainda afirma que apenas assim, com as criaturas sendo livres em suas escolhas e moralmente responsáveis pelas suas atitudes, é que a doutrina do juízo de Deus teria sentido. Por outro lado, aparecem aqueles que afirmam ser uma loucura pensar que um Deus soberano, onisciente, onipresente, ia desconhecer alguma coisa, ainda mais uma atitude dessa magnitude, como a rebelião de um anjo. Observe aquilo que Davi fala sobre Deus no Salmo de número 139, nos versículos 2 e 3. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Esse trecho não deixa dúvida que o conhecimento de Deus é infinito. Ele sabe o que aconteceu no passado, o que acontece no presente, além de saber o que acontecerá no futuro. Amigos, conseguimos ver, ainda que rapidamente, a linha de pensamento dos dois grupos que debatem essa questão, além de lermos textos bíblicos que trazem algum ensinamento sobre o assunto. Agora eu te pergunto, e você, o que acha? Deus predestinou o pecado de Lúcifer? Sim ou não? Difícil, né? Bom, vamos deixar os nossos convidados debaterem. E assim, no final, damos a nossa resposta também. Heber, é com você, um ótimo programa para todos e até a próxima. Ai, ai, ai. Ainda bem que a Bíblia apareceu, né? Aí em primeiro plano e tal, porque é dela que vão emanar as nossas reflexões. Mas essas imagens aí a essa hora da noite, misericórdia, tomara que eu não tenha nenhum pesadelo. Se eu tiver, eu vou brigar com o Zeca. Bom, vamos lá. Reverendo Wellerson Alves Duarte, acredito que o senhor seja mais velho que o reverendo Nilson. Que ano o senhor nasceu? 66. 65. Perdi por um. Pois é, você é mais velho que o reverendo Wellerson. Então tá, então é você que vai começar. Aqui a gente é os mais velhos começam. Então, o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, essa barba que deixou o senhor mais... Eu também acho. Por que é isso? Não tira?
Quem sabe um dia. A esposa não pediu ou ela impediu? Não, ela não gosta, então por isso de vez em quando eu tiro. Mas normalmente eu deixo. Tá bom, ok. É um charme, né? Eu gosto e não gosto de fazer. Então acaba unindo o útil ao agradável. Aliás, quem é que gosta de fazer barba, né? Meu pai do céu. Reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre, o senhor vai defender qual ponto de vista? Então, eu penso, pastor, que realmente a questão do pecado de Satanás foi pura decisão dele, uma escolha dele. Eu não creio na questão da predestinação, nem tanto nessa questão de Satanás, como também, né, seria o tema de hoje, mas a própria predestinação do ser humano. Eu creio que todas as criaturas de Deus, elas realmente têm essa possibilidade de decidir, né, ou de escolher o caminho que elas devem seguir. Então, a minha posição é de que o pecado de Satanás não foi predestinado por Deus, foi uma escolha dele. A história poderia ser totalmente diferente, mas foi uma escolha que o próprio Satanás, o que na época ainda um anjo, a escolha que ele fez e acabou se tornando o que a gente conhece hoje. Muito obrigado, reverendo. Agora é a vez do reverendo Wellerson Alves Duarte, ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora. Bom, o nosso entendimento da questão é de que todas as coisas, elas estão debaixo do controle de Deus, fazem parte de um plano, que Paulo em Efésios 1:11 chama de conselho da vontade de Deus, ou beneplácito de Deus. Este plano, ele está completamente debaixo do controle de Deus, sem que, no entanto, isso violente a vontade e a liberdade das criaturas. A questão que foi apresentada na matéria inicial, né, do debate entre liberdade do homem e responsabilidade do homem e soberania divina, ela é, de fato, dentro da nossa capacidade racional difícil, chega a ser autoexcludente, né? Ou Deus tem o controle de tudo, ou o homem é livre e responsável. No entanto, se nós tomarmos o próprio salmo que foi usado lá, o Salmo 139, num dos versículos, Davi diz que todos os seus dias estavam escritos e determinados antes que qualquer um deles houvesse. E, no entanto, o mesmo Davi, no Salmo 51 e no Salmo 32, assume a total responsabilidade pelo seu pecado, que, segundo ele disse no Salmo 139, já estava escrito e determinado. Então, sobre o nosso ponto de vista, todas as coisas fazem parte deste plano, inclusive o pecado de Lúcifer, inclusive o pecado de Satanás. Muito obrigado, reverendo Wellerson. Agora é a sua vez de se manifestar, né? Você vai lá para a nossa página na internet e vai responder a uma pergunta que está lá. feijãosol.com.br é o nosso endereço eletrônico e a pergunta é, vamos lá? Deus decretou a queda do diabo? Primeira resposta, sim. Senão o diabo não teria caído. Segunda resposta, não. O diabo pecou porque quis, como disse o reverendo Fontinelli. E a terceira resposta é aquilo que eu digo, não sei. Não sei e não sei mesmo. Vou ficar sabendo daqui a pouco, porque esses dois irmãos aqui vão nos ajudar a saber. Agora, você votando na enquete, você se qualifica para ganhar os presentes da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. A gente vai sortear esse livro aqui sobre o propósito de Israel. Israel, povo escolhido, né? Esse livro aqui é do reverendo Egnaldo Hélio de Souza, do Vale da Bênção. Você já o conhece aqui de outras oportunidades, tá bom? Agora, esse presente é da Academia Teológica da Graça de Deus, Agrade. Você já ligou lá? Pega o telefone que está aparecendo aí na sua tela, 0 operadora 11 3115 0819. Liga amanhã para você se informar a respeito da filial próxima da sua casa. Tem mais de 600 no Brasil, uma delas deve ficar perto de você. Para você agora, em agosto, começar a estudar a Bíblia. O curso bíblico tem em todas as filiais. E fora isso, várias filiais têm outros cursos além do curso bíblico. Por exemplo, teologia, pós-graduação em teologia, análise bíblica, curso de escatologia. Começa agora também o curso de
leis, né, legislação para pastores. Na verdade, o que a lei brasileira estabelece para as igrejas, para o pastor saber, né, como lidar com as questões do Estado. Tem também curso para formação de grupos para brigadas de primeiros socorros das grandes igrejas, uma porção de coisa nova aí, além dos cursos antigos, né, capelania, evangelismo, inglês e espanhol usando a Bíblia, música com instrumentos de orquestra, enfim. Liga lá na grade amanhã, fala com a Carla ou com as amigas dela, tá? 0 operadora 11 3115 0819. Você vai ligar amanhã. Muito bem, o tema de hoje foi sugestão do Igor Budeu. Ele mora em Cambé, lá no Paraná, e usou o Facebook para sugerir o tema de hoje. Então, Igor, Deus te abençoe a todo o povo de Cambé, né? Uma saudação especial à sua igreja e ao povo que frequenta o Facebook. Vai ganhar esse presente da produção, esse livro aqui, olha, você não encontra por aí, só aqui no Vejam Só que tem. É o Creia Simplesmente. Esse livro foi feito para as Forças Armadas Brasileiras no Haiti. São 99 mensagens sobre as 99 vezes que Jesus, ou que os evangelhos registram, e disse Jesus. Aparece 99 vezes a expressão e disse Jesus. Cada uma delas suscitou uma mensagem, né, que compõe esse livro, bastante interessante e foi distribuído para os brasileiros que estão no Haiti, servindo as Forças Armadas lá. E esse presente vai para o Igor, lá de Cambé. Quem quiser ganhar um presente assim, faça que nem o Igor. Use o Facebook ou o Twitter para sugerir o seu tema. Ou o próprio site do programa, né, o vejamsó.com.br, tem um campo lá para sugestão de temas. Se o tema que você sugeriu for pautado, você ganha um presente. Tá bom? Muito bem. Todo mundo está curioso para saber como é que o reverendo Nilson Fontinelli Piedade vai defender o ponto de vista dele, assim como o reverendo Ellerson. Então, reverendo Nilson, o senhor é o mais velho, o senhor começa. Tá ok. Perguntando, né? Isso, a sua primeira pergunta. A minha pergunta faria ao pastor, para a gente conversar e esclarecer, né? Então seria o seguinte, se eu entendi na sua primeira colocação, então tudo faz parte de um plano de Deus, né? E o pastor dá ênfase na soberania de Deus. Né? E que tudo está no controle de Deus. Então eu poderia, talvez, aquela pergunta clássica, às vezes nessa questão, então eu poderia dizer que Deus é o responsável por toda a desgraça que aconteceu na humanidade. Porque se tudo faz parte de um plano dele, então ele teria planejado a queda de Satanás, a influência sobre a vida do homem e toda a desgraça que a humanidade vive hoje. Como que o pastor vê isso? 3 minutos, reverendo. A questão é a seguinte. Primeiro eu gostaria de lembrar, né, que nenhuma corrente teológica resolve todos os problemas e eu acho que não é intenção de nenhum de nós resolver esse problema. Há muitos momentos na teologia em que você tem que optar por aquilo que causa menos problemas e não por aquilo que resolve propriamente. Então é verdade que ao admitir que Deus tem um plano, eu tenho que admitir que foi da vontade dele que coisas que são desagradáveis, inclusive contrárias à vontade prescritiva, à lei dele, aconteceram e aconteceram porque ele permitiu. Ainda que isso, segundo declaração expressa da Bíblia, não faça dele o autor do mal, ou seja, o responsável por. Porque dentro da nossa linha de pensamento, como eu disse de início, ainda que Deus tenha o controle de tudo, isso não elimina a responsabilidade do homem. A opção que Deus decretou ou ele escolheu não está em questão, ambas as coisas caminham juntas, ainda que na minha racionalidade seja difícil compreender isso. Porque, por exemplo, Cristo disse que ele iria, isso estava determinado, havia o filho da perdição, escolhido para isso, mas ai daquele por quem ele fosse entregue. Em Atos capítulo 4, Pedro, quando vai falar da morte de Cristo, diz que ele foi morto pelos iníquos, pelos
autoridades de Israel, mas que, no entanto, eles estavam fazendo aquilo que a mão de Deus já havia previamente determinado. Além de catástrofes que aconteceram e que a Bíblia declara que Deus diretamente determinou que aquilo acontecesse, né? A questão é que a outra opção é que, sob o meu ponto de vista, além de não resolver, causa mais problemas. E por quê? Porque se eu tiro o plano de Deus, então tudo acontece ao acaso. E acontecendo ao acaso, sem o que Deus tenha o controle disso, eu vou ter dificuldade de entender profecias, como é que se pode declarar que coisas vão acontecer, se ele não tem exatamente o controle disso. E aí eu corro o risco de cair naquilo que é conhecido como teísmo aberto ou teologia relacional, que para mim é um conceito herético e sem nenhuma condição de considerar, ainda que eu saiba que não foi essa tese que o irmão defendeu. Só estou dizendo aonde a coisa pode levar. Ok, muito obrigado, reverendo. Reverendo Nilson, seus comentários. Eu penso que, na colocação do pastor, o que eu acho meio confuso, assim, na maneira como a gente pensa na questão de ser um plano de Deus, é que, na minha visão, quando eu vejo que é uma questão de plano, então houve uma estratégia, houve detalhes, houve uma estruturação do que ia acontecer. Então me pesa muito mais essa questão de uma decisão de Deus do que uma decisão do inimigo. Eu, por outro lado, eu penso que talvez resolveria para a gente, na minha maneira de pensar, quando eu penso na presciência de Deus. Aí sim, ele sabendo que as coisas vão acontecer, Deus organiza as coisas de uma maneira que haja uma solução, uma resposta para essas situações que vão acontecer. Mas de que realmente isso já seria algo que Deus planejou antecipadamente, que Deus, né, foi lá e pensou, eu acho difícil de aceitar isso. Eu vejo muito mais assim um Deus que pela própria pessoa de Deus, um Deus que realmente respeitou sempre a liberdade de suas criaturas, que ele deixou o ser humano escolher, né? Tanto que eu olho lá para a questão do texto de Ezequiel 28, que é um dos textos que normalmente nós usamos para conversar sobre a queda de Satanás. Deus fala que ele era perfeito, foi até citado aqui no início, né, que Satanás era perfeito, que esse anjo, ou esse querubim, né, não propriamente um anjo, esse querubim, ele era perfeito quando foi criado. E aí diz até que se achou iniquidade em ti. Aí quando eu olho lá para Isaías, quando fala que ele dizia no coração dele. Então, o que eu percebo no texto é que realmente o texto está me dizendo, não que Deus que planejou, que Deus que organizou para que essas coisas acontecessem, mas sim que eu colocaria que seriam acidentes que aconteceriam no caminho, do conhecimento de Deus, e por isso antecipadamente ele já tinha uma solução para essas situações, mas que seria, na verdade, acidentes do caminho, né? Satanás era perfeito até que a iniquidade se achou nele. Ele era perfeito até que no dele ele começou a dizer determinadas coisas. Então eu penso que não era a intenção de Deus, não estava no plano de Deus, né, no projeto de Deus, o plano de Deus seria outro, mas infelizmente o ser humano, o Satanás aí, ele realmente fez a sua própria escolha. Como eu traria isso, né, para a gente pensar no aspecto do texto que o pastor citou lá no começo. O Salmo quando diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus quando nenhum deles havia. Eu penso que nós temos um livro de Deus, sim, um plano de Deus para a minha vida. Mas eu não sou obrigado a seguir o plano de Deus. Tanto que na humanidade tem muita gente que não segue o plano de Deus e exatamente por não seguir o plano de Deus, não vive o livro de Deus, não vive o que Deus queria para a vida dele e por isso ele vive uma vida sem Deus. Então eu vejo realmente como uma escolha do ser humano. Deus tem um plano e ele oferece esse plano. Mas o ser humano pode aceitar, recusar, como Satanás poderia escolher ou recusar aquilo que Deus tinha projetado para a vida dele. Muito bem, então o reverendo Nilson fez a primeira pergunta, você comentou. Agora é a vez do reverendo Ellerson fazer a primeira pergunta dele. A minha primeira pergunta é a seguinte, se Deus de fato não tem um plano, e portanto o pecado de Lúcifer não foi predestinado, nós não estamos, então, à mercê de que esse ciclo recomece e recomece indistintamente para sempre? Eu pensaria nessa questão, quando eu olho para a questão de Jesus Cristo.
né? Eu penso que quando a palavra fala que Jesus é a plenitude dos tempos, né, e essa ideia de que Jesus é aquele que reúne, né, o tempo, é como se tudo convergisse para ele, eu penso que todas as possibilidades, eu creio que de que isso acontecesse, isso em Cristo ali foi o marco decisivo onde encerrou essa possibilidade. Eu penso que o fato de Cristo ter se encarnado, Cristo ter morrido por nós, o efeito disso, não apenas no nosso mundo, como na eternidade, isso de alguma maneira eliminou essa possibilidade de que isso viesse a acontecer novamente. O que eu penso assim, que Deus, ele sabia que ia acontecer, Deus preparou para isso, não é? Eu costumo normalmente, quando eu explico a algumas pessoas que me perguntam essa questão, se nós não estamos soltos ao acaso e sujeitos a essas questões acontecerem, eu sempre penso no seguinte, quando nós vamos nos casar, a gente sempre tem aquele amor, aquele desejo, e nós escolhemos, né, a pessoa com quem vamos casar. Se nós pararmos para pensar, nós vamos imaginar que o casamento, a gente vai ter muitos problemas durante o casamento. Todo casal passa por esses problemas. Só que normalmente, o que nós fazemos antecipadamente, nós já nos preparamos, que quando esses problemas surgirem, nós vamos encontrar soluções, seja um diálogo, seja algumas situações que nós vamos achar outros caminhos. Nós temos a decisão de continuar juntos. Então eu penso que nós não estamos ao acaso, o que nós não estamos sujeitos, né, a que os problemas se repitam de uma forma assim, indeterminada, porque há um controle de Deus, mas não no sentido de que houve um planejamento de Deus, mas sim que um conhecimento de Deus e que para cada uma dessas situações ele já tem uma resposta, uma situação para resolver isso aí. E eu penso que em Cristo foi resolvida essa questão do pecado, eu penso que foi resolvido ali em Jesus Cristo. Tanto o pecado do ser humano, como toda essa questão do pecado na eternidade. Por isso até eu penso que quando fala que Cristo morreu na eternidade, a influência da morte de Cristo não é apenas sobre o homem no mundo físico, mas sobre o pecado numa questão toda de eternidade. Então essa é a maneira que eu penso, é o que eu vejo, e não creio que isso possa continuar se repetindo lá no céu, ou que isso possa repetir quando nós formos para o céu novamente. Eu creio que o sangue de Cristo, aí seria a expressão, nos purifica de todo o pecado. Eu creio que aí essa possibilidade realmente encerrou, né? E a questão do Lúcifer eu penso a mesma coisa. Seus comentários, reverendo. A minha questão diz respeito ao seguinte, porque se Deus não tinha um plano inicial, por que ele passaria a ter um plano a partir de Cristo? Se ele pode restringir a partir de Cristo, por que não restringiu antes? Quer dizer, se a liberdade de Lúcifer, ou de outros anjos, ou de homens, era algo absolutamente fundamental, a ponto de Deus abrir mão do seu controle, da sua soberania, por que a partir de Cristo, então, essa liberdade já não é mais importante? Já não conta mais. Então, a soberania de Deus vem e diz, chega, agora é comigo, agora eu controlo, agora não tem mais. Então, por que ele já não faz isso desde o início? Então, o ponto da nossa perspectiva é de que não é uma questão de presciência propriamente, até porque nós lemos presciência, a palavra quando muitas vezes é usada na Bíblia, ela tem o sentido de não saber a existência, mas de relacionamento, né? Por exemplo, o Salmo 1, quando ele termina dizendo que Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, não quer dizer que ele não conhece o caminho dos ímpios. Como também quando Jesus diz para aqueles que disseram, em teu nome fizemos isso e aquilo, e ele diz, nunca vos conheci, ele também não está dizendo que ele não sabe. Ele está dizendo que, o Salmo está dizendo, aquele é um caminho com o qual Deus não se relaciona, e Cristo está dizendo, as obras que vocês fizeram, eu não estava me relacionando com elas. Em Atos capítulo 2, 23, Pedro relaciona desígnio e presciência, e ali a gente tem um artigo só, e os dois ligados pela conjunção, o que gramaticalmente ali indica um relacionamento igual, o que quer dizer que designar e saber aí estão dentro, ou conhecer, estão dentro da mesma linha. E além disso, para se saber que algo vai acontecer, com certeza é preciso que isso esteja determinado.
Então, se Deus sabia que Lúcifer ia cair, sabia, e então, a partir disso, começou a consertar o que estava estragando, é porque isso foi determinado. Não dá para saber que algo vai acontecer sem que tenha sido determinado previamente. Se não foi Deus que determinou, quem foi? Esse aqui é o ponto, né? E de que os dias estão escritos e determinados, a ideia de Davi é dizer, Senhor, o Senhor sabe tudo. E não faria sentido ele dizer, o Senhor sabe os dias que estão determinados, mas pode ser que eles aconteçam ou não. Muito bem. Primeira rodada encerrada. Vamos para a segunda. Agora é a vez do reverendo Nilson fazer a segunda pergunta. Okay. Como nós estamos discutindo, pastor, sobre a questão da queda em si de Satanás, né? Eu perguntaria, pastor, se é aquela relação que a gente sempre faz, Ezequiel 28, Isaías 14, né? Que fala da queda do rei de Tiro, a queda do rei da Babilônia. Como eu citei há pouco, né? Quando fala da questão do rei de Tiro, diz que ele era perfeito até que se achou iniquidade nele. E Isaías, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Eu diria assim, você não crê que o pecado, na verdade, ao invés de ter sido planejado por Deus, foi realmente algo que nasceu no coração de Satanás, espontaneamente nasceu no coração dele? O meu entendimento é que as questões não são autoexcludentes. Eu não tenho que optar por uma ou por outra. Primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, que nós não temos na Escritura, assim, nós temos na Escritura o relato da criação dos homens e da queda dos homens. Mas nós não temos um relato claro da criação dos anjos e da queda de anjos. A maior parte do que a gente constrói teologicamente nisso é feito a partir da inferência de criação do homem e de queda do homem. Os textos tanto de Isaías quanto de Ezequiel, como foi dito inclusive, eles falam primeiramente de reis, de 2 reis. A referência histórica é primeiro a 2 reis. E não há nenhuma dificuldade nisso, porque os reis, eles se achavam mesmo seres divinos, eles se achavam deuses, e parece que é isso que o texto mostra. Mas esses 2 textos, eles são usados, é verdade, como referência secundária, e não é o objetivo primeiro do texto, mas secundário, de apontar para a queda de Satanás. Quando o texto diz que ele era perfeito até que, não há nenhuma, sob meu ponto de vista, não há nenhuma dificuldade nisso. Ele não foi criado pecador, ele foi criado perfeito, como Adão foi criado perfeito. A iniquidade começa num determinado momento da história. E isso não quer dizer que já não estivesse nos planos divinos. Por exemplo, vamos considerar em algum momento, apesar de eu não crer nisso, mas vamos considerar em algum momento que a minha eleição para a salvação foi pela presciência. Então Deus olhou, disse, lá naquele dia ele vai ouvir a pregação, vai se converter, e então eu vou elegê-lo. Apesar dessa eleição, eu nasci perdido. Nasci ímpio, nasci pecador, nasci caminhando para o inferno. Mesmo Deus sabendo, vou usar essa linha, mesmo Deus sabendo que haveria um determinado dia em que eu criria e então seria salvo. Nós podemos aplicar a mesma coisa para o caso da queda do homem e para o caso de Satanás. Satanás, ele foi criado, Lúcifer, perfeito, anjo de luz, uma posição, parece, de destaque, de liderança entre os anjos, mas Deus já tinha, não só sabia, mas Deus já tinha nos seus planos, para a sua glória, por razões as mais detalhadas que ele reservou para ele, que Satanás ia deixar que a iniquidade tomasse conta do seu coração. Seus comentários. Eu penso que um dos grandes problemas que nós temos, às vezes, para relação à questão, é que quando nós pensamos na questão da presciência de Deus, né, em relação à possibilidade de Satanás ter pecado, ou o próprio homem também, nós pensamos sempre numa visão linear. Eu penso sempre na ideia de presciência como algo que Deus antecipadamente estava sabendo e vai acontecer à medida do tempo, e num determinado momento do tempo vai acontecer.
Quando, na verdade, eu vejo que a presciência, a gente tem que ser vista não do aspecto linear, mas sim do aspecto atemporal. Ou seja, se eu pensar em termos de eternidade, né, quando eu penso em termos de eternidade, eu não estou preso a essa questão de tempo. E aí eu penso que se torna mais fácil, às vezes, da gente compreender. Então, a presciência, ela não caminha nessa ordem lógica nossa de história, mas sim é um conhecimento de Deus que Ele tem de todas as coisas, mas não pela sequência de acontecimentos que Ele vai ter esse conhecimento. Então, quando eu olho para essa questão, pastor, o que eu vejo assim, quando Deus trata essa questão da queda de Lúcifer e Deus fala que Ele deu a Satanás, né, um jardim, né, ali, e isso não daria para pensar em termos de um rei, porque ele é um jardim diferente do que ele teria feito ao homem, porque ele fala de um jardim de pedras, e no dia que foram criadas as pedras, ele foi criado toda aquela questão, e diz que ele era perfeito, né, e perfeito ele andava nos caminhos dele. Eu não consigo imaginar essa possibilidade de que Deus faria uma criatura perfeita, e que essa criatura perfeita vai ter um momento que ela vai... Então não há perfeição, eu não consigo imaginar a perfeição. Eu posso fazer um carro hoje e falar, bom, esse carro é perfeito. Mas não é perfeito, porque ele vai ter um desgaste e vai chegar um momento que ele vai ter um problema. Então, quando a gente faz algo perfeito, eu entendo que o perfeito é aquilo que não vai dar problema. O perfeito é aquilo que você já faz e não vai dar problema. Quando eu olho para Deus, eu falo hoje que Deus é santo, que Deus é perfeito, a imagem que eu tenho da perfeição de Deus é de que essa perfeição de Deus é algo que não tem como dar errado, que essa perfeição de Deus, não existe um que possa haver alguma mudança em Deus. Então a perfeição, ela fecha essa possibilidade de que em algum momento vai haver alguma alteração. A perfeição diz que aquilo já está pronto, está completo. Né? Então eu não consigo imaginar que Satanás era perfeito por algum tempo e depois de um determinado momento, aí entra o pecado no coração dele. Então ele não era perfeito. Havia a possibilidade de entrar no coração dele o pecado. Porque se ele era perfeito, não tinha possibilidade de entrar o pecado no coração dele. Né? Se ele era perfeito, é como se eu pensasse assim, é como se ele fosse imune ao pecado. Mas uma vez que não há essa perfeição nele, então havia, né, numa linguagem humana, uma vulnerabilidade para que o pecado entrasse na humanidade. Então eu não consigo imaginar realmente que Satanás era perfeito, mas que no plano de Deus ele ia cair. Para mim a ideia de perfeição, desde a criação, é que realmente ele era um ser que no plano de Deus, Deus tinha feito ele para ser aquilo. Deus queria que ele fosse aquilo. Só que na verdade... foi uma escolha, uma decisão dele. Né? Então, não que realmente fosse um plano de Deus nesse aspecto. Muito bem. Então, vamos empatar agora. O Reverendo Weilerson vai fazer a segunda pergunta dele. A narrativa de Jó me dá a impressão de que Deus tem o controle das ações de Satanás. Se Deus tem o controle das ações de Satanás, por que não controlou a ação pecaminosa inicial, podendo fazê-lo? Então, eu digo assim, Deus tem o controle no seguinte sentido. O que o livro de Jó ali me mostra? É que existe um controle, mas existe uma relação para que isso aconteça. Né? O que eu colocaria? Quando eu olho para a história de Jó, eu não vejo Jó ali simplesmente como uma pessoa que estava... quando Deus fala que ele era justo, íntegro, e que o Jó estava totalmente blindado à possibilidade de que alguma ação do inimigo tivesse. Principalmente, eu creio que Deus, né, ele é fiel na aliança dele com ele, nos planos que Deus tem com seus filhos. O que eu vejo ali na questão do Jó, e que realmente Satanás teve essa permissão para agir, é o que dizia desde o começo. O Jó chegava e dizia, olha, eu tenho medo que os meus filhos, em algum momento, eles tenham pecado contra Deus. Eu tenho medo que tal coisa aconteça. E a própria palavra diz lá na frente que o perfeito amor lança fora o medo. Eu percebo que Satanás só teve condições de atuar na vida de Jó até esse limite. Onde Jó tinha em si uma falha, tinha um pecado que ele não conseguia amar Deus totalmente. Então, o medo, né, o temor, ele realmente nos afasta de Deus. E foi aí que Satanás encontrou essa questão. Tanto que Jó depois vem e diz, olha, o que eu mais temia foi o que me aconteceu. Quando Satanás chega diante de Deus, então, e fala para Deus, olha, Deus fala, você está observando meu servo Jó? O que Satanás responde? Porque o Senhor está dando todos os bens para ele. Aí Deus disse para ele, então, tudo bem, você pode tocar nessas coisas, só não toca na vida dele. As coisas que o Jó tinha medo, é nelas que Satanás teve a permissão para tocar. Mas nas demais coisas, não. Então, o que eu consigo ver nesse sentido é assim, que Deus, sim, ele tem o controle, Deus ele atua,
Mas existe uma liberdade, muitas vezes, humana, e essa liberdade humana é que muitas vezes nos leva a sofrer as consequências das escolhas que nós fazemos. O Jó poderia ter um outro pensamento, uma outra visão de Deus, uma outra maneira de se comportar diante de Deus, e ele não teria essa possibilidade do inimigo chegar e tocar na vida dele. Então não foi a soberania de Deus que disse para Satanás, olha, é um homem santo, não tem problema, você toca. Havia sim uma possibilidade baseado no próprio medo que o Jó tinha. Foi isso que abriu a oportunidade para que o inimigo tocasse. Então eu penso que sempre há uma decisão da criatura. Né? Sempre há uma decisão da criatura, há uma possibilidade que a criatura abre para que realmente essa ação venha a acontecer. E não um plano de Deus, uma permissão que acontecesse assim simplesmente ao acaso. Eu penso um Deus, realmente um Deus que ele é bondoso e que, como um Deus bondoso, ele realmente quer o bem dos seus filhos. E de maneira alguma ele deseja que seu filho passe por alguma situação ruim, simplesmente porque eu sou Senhor e eu quero que isso aconteça. Né? Wellerson? Eu honestamente não consigo ver essas coisas no texto. Porque quando Satanás aparece diante de Deus, Deus diz, você viu lá o meu servo Jó, que tem medo de uma porção de coisas? Ele diz, não, você viu lá meu servo Jó, ele é fiel, ele é justo, ele me obedece com integridade. E aliás, ao longo de todo o livro, esse é o argumento de Jó com seus amigos. E no final do livro, Deus repreende os amigos, não Jó. Então, os amigos estavam, de fato, acusando Jó de forma injusta. A razão porque Deus permite que Satanás faça o que faz é porque, e Satanás vai pedir autorização para fazer as duas vezes, e ele só age dentro do limite que Deus lhe permitiu. E, aliás, a minha segurança em Deus está exatamente nisso. Eu oro a Deus para que me livre do mal, porque eu creio que Ele tem, apesar de quem eu sou, Ele tem poder para me livrar do mal. Se eu não acreditar nisso, se eu acreditar que Satanás está livre para fazer absolutamente o que bem entender, eu não tenho nem forças para orar, para pedir para Deus. Aí talvez, perdoe a blasfêmia, mas talvez aí seja melhor orar para Satanás ter misericórdia de mim e não agir contra a minha vida, do que pedir para Deus impedir que ele haja. Né? A questão que está ali no livro de Jó é que Satanás desafiou Deus. Satanás diz, Jó só te serve porque o Senhor faz tudo o que ele quer. Começa a tirar. O medo de Jó de que seus amigos, seus filhos tivessem pecado, quer dizer, não é de medo, pavor, é de temor, é de reverência, é de respeito. Ele vive na era patriarcal, então ele é o sacerdote da sua família. Quem oferece sacrifício pela sua família é ele. Então o que ele faz é, meus filhos devem ter cometido ou podem ter cometido algum pecado, então eu vou oferecer sacrifício por eles para que esses pecados sejam perdoados, para que Deus tenha misericórdia deles. E Satanás diz, olha, ele não é fiel coisa nenhuma. E quando Deus vai permitindo que as coisas sejam tiradas, há duas coisas que Deus faz. A primeira é mostrar para Satanás que Deus é poderoso o suficiente para manter alguém fiel, mesmo quando tira tudo dele. E a segunda coisa era ensinar lição a Jó. Dizer que Deus é bom é fato, e eu também creio que Deus é bom. E Jó reconhece, apesar de todo o sofrimento, de que aquilo que Deus permitiu sobre a vida dele foi bom. Porque ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, ainda que aquele sofrimento tenha sido intenso, ele diz, foi bom. Como o salmista no Salmo 119 diz, Deus é bom, e foi bom eu sofrer aflições, porque antes de ser afligido, eu andava errado. Muito bem. Antes da gente sair para o intervalo, eu queria fazer uma propagandazinha do blog, né? hebercocarelli.blogspot.com.br. Você tem novidades lá. Né? Esse é um trabalho particular. Lá você vai encontrar as mensagens que eu prego na minha igreja, sempre em forma de áudio apenas, não de vídeo. Mas há também vídeos curtos com opiniões sobre vários temas, geralmente de 3 minutos só. E tem ensaios, artigos sobre ficção científica, sobre cultura nerd, sobre temas da Bíblia, polêmicos.
Uma vez me perguntaram se o dia que a ciência conseguir fazer um clone humano, esse clone vai ter que se arrepender, aceitar Jesus, né? Clone tem alma, né? Enfim, coisas assim. Tá? Visite lá, hebercocarelli.blogspot.com.br e depois faça lá seus comentários, tá bom? A gente está indo para o intervalo, voltamos já com o Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Nós vamos agora para o terceiro bloco e isso significa o seguinte: os debatedores farão a terceira e derradeira pergunta deles e depois, havendo tempo, vocês responderão uma pergunta minha, uma para cada um, com direito a comentário. Tá bom? Vamos lá. Reverendo Nilson Fontinelli Piedade, da Igreja Metodista Livre, qual é a sua terceira pergunta? Minha terceira pergunta, eu me baseei no texto lá de João 8,44, né? Quando Jesus está falando ali aos judeus, né, que realmente não estavam seguindo, né, realmente a vontade de Deus, e o que ele fala? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, ele não há verdade. Então a minha pergunta seria o seguinte, pastor, você entende que quando Deus fala aqui, essa pergunta ela tem praticamente duas situações que eu peço que o pastor pudesse abordar. Quando Deus fala aqui que Satanás foi homicida desde o princípio, se essa ideia de princípio é quando ele foi gerado, ele já tinha nele essa predestinação para ser um homicida, vamos dizer na linguagem aqui, e quando ele fala aqui que eles são filhos do diabo, se essa relação desse controle de Deus, do pecado do diabo, realmente já havia um planejamento para que esse pecado de Satanás passasse sobre a humanidade. Quando ele faz essa afirmação de que eles são filhos do diabo, né? Se você veria uma relação, o pecado do diabo é um, o pecado do homem é outro, ou realmente o pecado do ser humano é só uma continuação de um planejamento que Deus já teria começado, ou planejado que acontecesse na vida de Satanás. Primeiro, eu entendo o princípio aqui, ele pode ser aplicado ao princípio da sua atuação no gênero humano. Então, esse no princípio, de uma certa forma, estaria ligado no princípio de Gênesis 1, ou pode estar ligado ao princípio da sua queda, a partir do momento em que ele pecou. Né? Porque, como eu comentei do texto de Ezequiel, ele foi criado santo, ele foi criado perfeito. Então ele não pode ter sido gerado por Deus, que nada gera de forma imperfeita, assim. No entanto, nós sabemos que tanto o homem quanto os anjos foram criados com o potencial de queda e por isso caíram. Por escolha deles, é verdade, agiram de forma livre, mas eu continuo insistindo que, no nosso ponto de vista, isso não pegou Deus de surpresa e nem frustrou os seus planos. Isso já estava estabelecido desde antes da fundação do mundo. Bom, o pecado de Lúcifer inicialmente, ele não está, olhando historicamente falando, ele não está diretamente ligado ao pecado do ser humano. Ele, como anjo caído, ataca o vice-gerente da criação, de um cosmos que ele já não fazia parte, né, de um reino que ele não fazia parte, para contaminar esse reino e gerar o que nós chamamos de um reino parasita. O que Satanás estabelece, e aqui são chamados de filhos do diabo, é esse reino parasita, esse reino que se beneficia daquilo que Deus criou, mas não honra a Deus como deveria honrar. Não serve ao Senhor como deveria servir. Não ocupa o seu lugar cumprindo com a finalidade da sua existência, que é glorificar a Deus em todas as coisas. Então ele acaba desfrutando da graça comum, ele usa do reino, mas ele não honra o verdadeiro rei deste reino. E isso faz deles, então, cidadãos do outro reino, que é o reino das trevas.
em soteriologia, quando a gente discute sobre justificação e adoção, são as duas mudanças de status no plano da salvação. A justificação pega aquele pecador ímpio, perdido, que pertencia ao reino das trevas e agora muda o seu status de cidadão do reino das trevas para cidadão do reino da luz. E a adoção que vem na sequência muda o seu status de servo deste reino de luz para filho do rei deste reino. E, portanto, herdeiro e co-herdeiro, né, melhor dizendo. Amém. Bonito isso. Eu também acho. Tudo que Deus faz é bonito. Reverendo Nilson, seus comentários. Eu realmente penso, concordo com o pastor, essa questão do homicida, né, não no sentido que Satanás, desde o início, já tinha nele essa tendência do pecado, mas eu até faria um paralelo, quando fala que ele é homicida desde o princípio, eu me reporto a essa ideia de princípio a Gênesis, desde que nós conhecemos Satanás, as origens, o princípio ali das coisas, e que ele teria sido responsável, sim, para que através da sedução dele a morte entrasse no mundo. Né? Então, que quando Deus falaria que ele é homicida desde o princípio, estaria fazendo uma referência, né, ao fato de que a morte entrou no mundo, por essa sedução de Satanás que ele teria colocado sobre o homem e a mulher, quando Deus tinha falado que no dia em que eles tomassem daquela árvore, eles morreriam. Então, essa relação de homicídio, e que aí, a partir daí, as pessoas que estão sem Jesus, eles são tidos filhos do diabo, porque Deus geraria filhos de vida e o diabo gerou os filhos da morte aí. Né? Então, seria essa relação que realmente eu faria. Eu só queria aproveitar e fazer uma colocação, quando eu penso essa relação da queda do pecado de Satanás, eu pessoalmente eu sempre vejo assim como algo que foi uma inveja de Satanás, né? O fato de ele ter pecado quando Deus quis criar o ser humano, quando Deus falou, eu vou fazer um ser que seja a minha imagem e semelhança. Então Satanás, lá, conforme Isaías 14, referindo ao rei da Babilônia, mas ali por trás a gente veria a queda de Satanás, ele diz, não, eu é que serei semelhante ao Altíssimo. Né? Então, eu vejo que o pecado de Satanás em si teria surgido porque ele era uma criatura importante, uma criatura de destaque, uma criatura, o querubim da guarda ungido, mas que num determinado momento da história dele, quando Deus diz que vai criar um ser e que esse ser só vai ser menor do que Deus, aí nasceu uma inveja no coração de Satanás, e aí Satanás não aceitou aquela questão, e Satanás então teria falado, não, eu é que quero ser semelhante ao Altíssimo, eu que queria ser o que o homem é. E a partir daí então ele vai, né, seduzir o ser humano para que o ser humano também realmente venha cair no mesmo pecado dele, que é o pecado de querer ser algo além do que foi a tentação dele ao homem e à mulher lá no Éden. Né? No dia que vocês tomarem disso, vocês vão ser deuses. Né? Então aquela tentativa de sempre fazer com que o ser humano despertar cobiça, de não se contentar com aquilo que Deus fez, mas de querer ser além daquilo. Obviamente eu entendo de forma bastante diferente, porque eu não vejo Paulo dizendo nós, excluindo com quem ele fala. Eu vejo sim quando ele diz vós, naquele momento, por aquela circunstância, ele se excluindo. Há um momento em que ele fala, isso foi aplicado neste momento, dentro da história, sobre vocês. Por exemplo, quando ele diz no verso 13, por exemplo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, e vai dizer o qual é penhor e etc. Então, nesse momento, ele está dizendo, vocês, naquele momento em que vocês creram, eu já cria. Então, nós não cremos no mesmo momento. Mas tudo o que ele diz, escolheu antes da fundação do mundo para ser irrepreensível, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, isso tudo se aplica a todo crente. E quando ele vem no verso 9, ele diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, no momento em que ele veio, fazer convergir nele todas as coisas, tanto do céu como da terra, e é aí que ele diz, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que todas as coisas faz.
Quando a gente lê Romanos, por exemplo, onde Paulo faz, em alguns momentos, ele está falando com gentios, outros momentos falando de judeus, ele cita nós, os judeus, ou eles, os judeus. Mas aqui ele não faz essa distinção. Ficaria estranho se nós estivéssemos conversando aqui, em alguns momentos eu dissesse nós e os dois irmãos estivessem fora do nós. Quer dizer, eu teria que especificar nós, membros da minha igreja, nós, membros da minha família, eu teria que especificar de que nós eu estou falando. Como ele não especifica, então o nós são eu que estou escrevendo e vocês que estão lendo. Esse é apenas um versículo, claro, mas à luz de tudo aquilo que eu vejo na Escritura, Deus tem um plano. Inclusive porque um dos atributos de Deus é da sua sabedoria. E nós não consideramos um homem sábio se ele não tem um plano, se ele vai levando a vida. Então eu não consigo ver Deus sendo sábio sem que ele esteja no controle de tudo, sem que ele tenha um plano previamente estabelecido. Agora eu vou fazer uma pergunta para cada um dos irmãos, uma pergunta diferente, de acordo com o pensamento que vocês defenderam aqui, e vocês terão 3 minutos para responder. Quem responder, o outro irmão comenta a resposta, tá bom? Então, reverendo Nilson Fontinelli Piedade, o senhor que acredita que o pecado nasceu no coração de Lúcifer, não foi predestinado por Deus, não é isso? Nasceu no coração de Lúcifer. No entanto, Deus poderia impedir que isso tivesse acontecido. Por que Deus não permitiu a queda de Lúcifer, se ele poderia fazê-lo, evitando assim que toda a sua criação fosse pelo ralo abaixo? Se ele não tinha o propósito que a criação fosse estragada, se ele não planejou a queda de Lúcifer para poder criar o plano de salvação e tal, se ele não queria que Lúcifer caísse, por que ele permitiu que Lúcifer caísse? Eu diria que consigo resumir toda essa visão na questão de que Deus é amor. Né? E que normalmente a gente diz, mas Deus é amor, Deus é justiça e tal. Mas para mim a questão central de Deus é que Deus é amor. Tanto que ele amou o mundo de tal maneira, a palavra fala que ele é amor. Então, até quando fala dos dons na igreja, diz que o amor, ele sobrepõe a tudo. Então, para mim, o amor de Deus está acima de tudo. E o que eu vejo é o seguinte, é que o que levou Deus a criar, mesmo sabendo que o Lúcifer ia cair, que o ser humano ia cair, eu penso que é o amor de Deus. O amor de Deus. Deus, ele amou de tal maneira a sua criação, Deus amou o que ele fez, e ele quis porque ele amou. Mesmo sabendo que iam acontecer algumas situações, né? No caso do homem, por exemplo, mesmo ele sabendo que haveria toda essa desgraça, ele mesmo já planejou como consertar essa situação. Bom, se o homem cair, então o que eu vou fazer? Eu vou realmente dar para ele a minha própria vida para resgatá-lo. Então é aquele exemplo que eu citei, do casamento. Você casa sabendo que vai ter problema, mas você sabe que quando chegar lá você vai resolver. Você hoje, por amor, por aquilo que você quer, você não vai desistir daquilo que você quer e daquilo que você ama pelos possíveis problemas que vai ter lá na frente. Mas você vai pensar em uma maneira de resolver a situação. E aí é que entra Jesus no plano. Né? Então eu penso num plano de Deus, sim, pelo conhecimento que ele sabia do que ia acontecer. Quando chegar lá eu resolvo. Mas, na verdade, poderia ser diferente. Satanás poderia ter feito outra escolha, o ser humano poderia ter feito outra escolha. E, na verdade, infelizmente, isso aconteceu. Né? Eu vou comprar um carro, eu acho maravilhoso o carro que eu vou comprar hoje, o carro zero lá na concessionária, você vai pegar, maravilhoso. Eu sei que daqui 5 anos esse carro não é mais o carro que eu peguei hoje. E eu já vou estar querendo outro carro, talvez. Ou eu posso, né, se eu gosto tanto desse carro, eu me programar para daqui, os problemas que vão surgir no carro, eu faço a manutenção nele, eu conserto ele, e eu vou continuar com esse carro. Como tem colecionadores que têm carros antigos até hoje. Usando só esse exemplo, para a gente entender assim, que mesmo Deus sabendo das situações que iam acontecer, o amor dele, que ele tinha pelas criaturas, o amor dele que ele tinha por esses seres criados, ele os criou, deu liberdade de escolha, e ele sabia que se eles, sabendo que mesmo eles errassem e pecassem, ele então já entrava com uma proposta, uma solução que também não é sua obrigação. Como hoje aceitar Jesus não é uma questão de obrigação, depende da livre escolha do ser humano querer ou não querer aceitar o plano dele. Mas a proposta dele de amor realmente continua sempre em pé. Né? É a maneira que eu vejo essa questão, pastor. Muito obrigado. Reverendo Wellerson, o senhor aceita essa resposta?
Como posição dele, sim. Minha, não. Não. Eu não vejo gradação entre os atributos de Deus. Eu não acho que o atributo do amor seja maior do que honestidade, de justiça, de sabedoria, etc. Os atributos, eles se equivalem, eles se qualificam uns aos outros. Quer dizer, o amor de Deus é um amor justo, é um amor misericordioso, gracioso, é um amor poderoso. Eu não acho que o amor explica isso. Inclusive porque o amor de Deus o moveu a estabelecer um plano de redenção para o homem, mas para os anjos não. O homem teve oportunidade de redenção, não os anjos. Não há um plano de salvação para anjo. Os que caíram estão perdidos e ponto. Não há redenção para eles. Se eu fosse raciocinar dentro dessa linha do amor, eu então veria uma manifestação, vamos dizer assim, maior de amor, impedindo que a coisa acontecesse, já que a gente sabe que Deus tem poder para isso. Então, a minha resposta à pergunta seria: Deus não impediu porque Ele não quis. Agora, por que Ele não quis? Bom, Ele não me disse porque Ele não quis, eu não tenho essa revelação na Escritura. O que eu sei é que tudo que Deus faz é para a glória dEle. Ele diz que fez o ímpio para o dia do juízo para a glória dEle, Ele suporta vasos de ira para a glória dEle, porque no final das contas Ele vai manifestar misericórdia, graça e justiça. Os seus atributos são conhecidos, são manifestos de uma forma mais plena, vamos assim dizer, a partir disso que ele permitiu que acontecesse, mesmo sendo justo, mesmo sendo reto. Não é? Eu não acho que a ideia seja de que criou e vai se corromper, porque o homem foi criado santo e em condições de manter-se assim. Que foi eu não tenho nenhum problema com isso, foi por livre escolha, o homem quis, fez porque quis, é responsável, mas isso não frustrou os planos de Deus. Nada que Deus planeja pode ser frustrado. Eu posso não compreender os planos de Deus, e muitas das coisas que Deus faz eu não compreendo, e Ele não tem obrigação nenhuma de me explicar. Há pouco falamos do livro de Jó. Tudo o que acontece com Jó a gente sabe, mas não há um único lugar no livro onde Deus tem explicado para Jó porque fez o que fez. E Jó pediu explicações, mas quando Deus o inquire lá sobre diversas coisas da criação, ele diz: o senhor está certo, eu não tenho direito de cobrar nada mesmo. A pergunta é: Deus criou o diabo para que o homem pecasse, visto que, sem o diabo, o homem não cairia no Éden. A narrativa da queda só apresenta a queda do homem com a presença da serpente. E o que é corroborado na narrativa do reino milenar de Jesus, enquanto o diabo está preso, não há rebelião contra Deus. Só quando o diabo é solto é que há rebelião contra Deus. Então Deus precisa do diabo para que o homem caia? 3 minutos. Olha, dizer que Deus precisa de alguma coisa é, ao mesmo tempo, um termo forte, mas há um sentido em que Ele quis precisar de todos os instrumentos que Ele usa. Deus não precisava da igreja para evangelizar o mundo. No entanto, Ele escolheu que a igreja seria o instrumento, e então, nesse sentido, não está totalmente errado eu dizer que Deus precisa da igreja para evangelizar o mundo. Não porque Ele dependa dela, mas porque Ele escolheu fazer dela instrumento para isso. Entendendo nesse sentido, sim, Satanás é um cão amarrado, faz aquilo que Deus permite que ele faça, sempre debaixo do controle de Deus e cumprindo, mesmo que não querendo, mas cumprindo sempre os propósitos de Deus. Quando ele tentou a Jesus, o objetivo dele não era fortalecer Jesus. No entanto, o objetivo de Deus era começar o ministério de Jesus exatamente do jeito que o pecado começou no Éden. Porque Satanás ele é muito astuto, mas nada criativo.
ele mudou a maneira da tentação. A proposta para Jesus foi absolutamente a mesma que ele fez para o homem. Para o homem ele disse, coma e você vai ser igual a Deus, ou seja, você vai poder viver de forma independente. A proposta para Jesus é, você tem poder de fazer isso virar pão. Para que você vai ficar esperando o Pai te alimentar? Você tem poder para pular daqui e dizer, anjos, venham me salvar. Por que você vai ficar esperando o Pai fazer isso? O plano que o Pai traçou para você, para a redenção do mundo, é muito difícil. Você vai ter um ministério, você vai ser zombado, você vai ser crucificado, você vai sofrer a ira do Pai. Eu tenho uma proposta mais fácil. Se curve aqui, me adore e eu dou tudo para você. A proposta dele é a mesma, mas a resposta de Jesus é, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que quer dizer, não é do que a gente faz, mas é daquilo que Deus, o Pai, nos dá. E como homem se submeter ali à vontade do Pai, ele faz o que Adão não fez. Ele resiste àquela tentação de agir de forma independente do Pai. E como resultado, ele recebe tudo aquilo que os anjos vêm, lhe servem, e no final das contas, ainda que com um preço alto, mas ele compra de verdade, e não de uma forma ilusória. A proposta de Satanás era mentirosa, como foi mentirosa para Adão. Mas ali, claramente, Satanás está cumprindo com o propósito. E o senhor, pastor? Eu, pessoalmente, eu vejo assim, eu creio que Deus, o fato de Deus ser soberano, não significa, bom, eu sou soberano, eu tenho que estar decidindo tudo que vai acontecer. A soberania em si te dá a possibilidade de você delegar poderes. E eu penso que a partir do momento que Deus disse ao homem, criou o ser humano, pôs na terra, você vai dominar a terra, vai sujeitá-la, né? Da mesma maneira, eu penso que Deus delegou poderes. Isso faz parte da soberania dele. E essas criaturas de Deus, eles podem tomar decisões ou fazer algumas coisas que necessariamente não precisa ser Deus dizendo, ó, você vai fazer agora, então eu vou pegar e vou fazer isso com você. É a liberdade que ele deu. Então a soberania de Deus eu não vejo como algo que vai limitar a liberdade de coisas que o ser humano esteja fazendo. Nem tudo precisa estar no controle dele nesse sentido, de que ó, só vai acontecer porque eu vou fazer, eu vou deixar. Ele deixa o ser humano escolher, como ele deixou Satanás. Então eu penso que Satanás não era o projeto de Deus de maneira alguma para usá-lo para a queda do homem. Eu penso que foi realmente um acidente a queda de Satanás. Estou usando a expressão dele, não sei se consigo ser claro, mas realmente foi algo que Satanás deixou crescer, como o próprio Caim. Quando Deus fala para Caim, ele estava irado contra o irmão, Deus falou, olha Caim, o pecado jaz à porta, você pode dominá-lo, a ti cumpre dominá-lo. O Caim só chegou aonde quis, só onde foi porque ele quis, né? Eu penso que Satanás foi a mesma coisa, poderia a história ser outra, o ser humano foi a mesma coisa. Eu penso que a questão de Satanás tentar o ser humano não estava no projeto, no plano de Deus. Mas Satanás fez isso porque o ódio, a raiva que ele tem do ser humano, porque o ser humano foi feito à imagem de Deus e ele não. Então, em cima disso é que as coisas vêm acontecendo. Então, eu vejo dessa maneira, eu creio que soberania não significa que você tem que estar no controle de tudo. Soberania você pode, inclusive, decidir e entregar para o outro alguma situação. Eu posso, por exemplo, pegar um exemplo, eu quero usar exemplos práticos para tentar passar o que eu penso. Eu vou dirigir um carro, eu tenho um carro, o carro é meu. E eu sou soberano, vamos dizer, né, nessa linguagem, soberano para decidir o que eu faço. O carro é meu, eu estou no volante e eu faço o que eu quero. Mas quando eu entrego o carro para alguém, eu entrego o carro para uma pessoa que está ao lado, olha, pode dirigir o carro, eu não vou ficar no volante e no controle todos os momentos. Ele vai tomar as decisões dele. E eu vou aceitar as decisões, inclusive, que ele tomou, porque na minha soberania eu dei a ele esse poder, essa autoridade para ele dirigir. Então imagina se eu dou para alguém dirigir o carro e eu fico ali toda hora segurando o volante. Não vai dar certo. Então eu acho que a soberania em si, ela te dá essa prerrogativa de você poder entregar para o outro e dizer, olha, eu estou te entregando e agora é você. Eu tenho controle, mas eu entreguei para você essa questão. Então eu penso que Satanás, o ser humano, foi realmente uma livre escolha, um livre-arbítrio do ser humano, e não algo que Deus planejou e organizou para que acontecesse. Deus se surpreendeu? Não se surpreendeu porque ele sabia. E aí ele já tinha um plano de como resolver isso lá na frente. Aí sim, mas não porque ele... Tá bem. Qualquer hora a gente vai discutir teísmo aberto aqui, né? Se eu conseguir um bom debatedor que aceite vir. Vamos lá.
Muito obrigado, reverendo Nilson Fontinelli Piedade, da Igreja Metodista Livre, também reverendo Nilson Alves Duarte, da Igreja Presbiteriana Conservadora. O contato desses irmãos já está publicado no site vejamsó.com.br, você clica ali, na aba Convidados você tem o acesso ao e-mail deles para tirar suas dúvidas, fazer convites, enfim, conversar com esses irmãos, tá bom? Vamos ver quem é que vai ganhar o presente da grade. A Eva, lá de Itanhaém, no litoral de São Paulo. Parabéns, Eva. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos veremos outra vez no próximo Vejam Só.